né? E que nós também possamos estar atentos para aquilo que o Senhor quer falar conosco esta noite. Amém? Oremos, irmão, pelo nosso irmão. Deus, graças te damos mais uma vez, Deus. Senhor, a vida do nosso irmão Diego, nós sabemos que se encontra em tuas mãos, aos teus cuidados. Senhor, se encontra, Pai querido amado, Senhor amado, em tuas mãos. Senhor, mas neste momento, ó Pai, eu peço ao Senhor, usa o teu filho mais uma vez, Senhor. Senhor, usa o teu filho, ó Pai, com graça, com autoridade. Senhor, Deus querido, aquilo a qual o Senhor já tem posto diante ao teu filho, Senhor, no seu coração, para a tua igreja. Deus, que o Senhor possa, Pai querido amado, Senhor, se o Senhor quiser acrescentar algo, que o Senhor venha fazer, ó Pai, porque sabemos, ó Deus, que o teu filho é um pequeno vaso diante de ti. Senhor, porque quem enche o vaso, Senhor, quem promove o vaso, quem movimenta o vaso é o Senhor, Pai. Senhor, e assim esta noite, ó Deus querido, que o Senhor possa usar o teu filho mais uma vez. Senhor, usa mesmo, ó Deus amado, por misericórdia ao Senhor, mas usa com graça, com poder e autoridade, que nós também, ó Deus, viemos fazer a nossa parte, estar atento para aquilo a qual o Senhor tem para os nossos ouvidos a esta noite, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, faça aquilo a qual o Senhor quer fazer, Senhor amado, diante da tua casa, Deus. Senhor, intermédio a vida do teu filho Diego, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus. Amém, Deus. Meu amigo. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão alegres nessa noite? Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe a toda a igreja. Cidade Alta é uma igreja que mora no meu coração. Sempre gostei de vir aqui cultuar. Lá atrás, já uns 9, 10 anos atrás, quando comecei a pregar no campo, eu sempre tive o desejo de pregar na Cidade Alta, uma igreja abençoada. Então, trago um abraço da minha família, da minha esposa, que hoje não pôde estar aqui comigo, irmãos. Eu ia pregar na segunda, né? E aí Deus fez uma movimentação para eu estar aqui hoje, e nós estamos recebendo uma família, um pregador e a sua família, lá na nossa congregação em Irajá. Já tem 5 meses que eu estou dirigindo aquela igreja que eu nasci, fui criado no evangelho ali, e a minha esposa está lá, nessa responsabilidade. Então, por isso que eu não estou aqui com as 3 meninas que Deus me deu, a Valquíria, a minha filha mais velha, a Lívia, de 10 anos, e a Raquel, de 9 aninhos, mas Deus tem sido bom conosco lá. Trago um abraço também da nossa igreja, tá? Tá tudo bem, irmãos, lá eu estou 5 meses, no primeiro mês eu quase não dormi, e nos outros também não, né? Brincadeira, tá? Brincadeira, tem sido muito abençoado lá, e Deus seja louvado por isso. Quero agradecer também a vida do pastor William, que lembrou da gente, junto com a sua equipe aí, com a sua diretoria. Fiquei muito feliz de ter meu nome lembrado, fiquei meio preocupado, porque pastor Denis, pastor Adilson, mas tive uma oportunidade também de ter um momento aqui de confraternização em um outro momento com o pastor William, e pude conhecer um pouco melhor, e eu sei que, como diz a Bíblia, né, Deus, ele deu os pastores à igreja. Então, Cidade Alta é muito abençoada também de ter o pastor William aqui. Irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versículo de número 21. Melhor, versículo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo de número 20. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 27, versículo 20. Você que achou, diga amém. Diz assim o texto: E, não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus
de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Quantos creem nessa noite que esta é a palavra de Deus? Quantos creem nesta noite que toda palavra que sai da boca de Deus se cumpre? Então tome seu assento em nome de Jesus. Irmãos, o texto que eu acabei de falar é um texto muito conhecido. Quando eu vi esse tema, os 44 anos da Cidade Alta, unidos em uma só esperança, o Espírito de Deus aqueceu meu coração com esse texto, e nós precisamos entender alguns pormenores aqui, deste capítulo de número 27, e também sobre a vida de um dos homens mais importantes do Novo Testamento, a saber, o apóstolo Paulo. A primeira coisa que eu quero falar aqui é que este texto de Atos capítulo 27 vai falar sobre a quarta viagem do apóstolo Paulo, a viagem da morte, a sua última viagem missionária, a saber, a quarta viagem. Paulo, ele tem uma missão, e a missão do apóstolo Paulo é chegar em Roma. Paulo precisa chegar em Roma. Roma é o destino final para o apóstolo Paulo, mas Roma é o novo ciclo, a nova história, um novo tempo que Deus tem para toda a igreja. E por conta disso, Deus ele usa uns para avançarem em prol de todos. Para uns, Deus ele permite caminhar até um certo momento. Para outros, Deus precisa que avance um pouco mais para que haja um novo acesso para a igreja de Atos dos Apóstolos, para a igreja que está agora sob a tutela do apóstolo Paulo. E aí, falando sobre a vida do apóstolo Paulo, nós precisamos entender que o caminho, a história do apóstolo, nunca foi algo que ele fez por vontade própria. Nós vamos ver em toda a história do apóstolo Paulo, que todas as vezes que ele se levantou para poder ir a um lugar, e não era a vontade de Deus, o Espírito Santo do Senhor dizia para Paulo: não entre nesta cidade. Em outras cidades que Paulo não queria entrar, o Espírito de Deus disse para Paulo: entra nesta cidade. Em uma determinada cidade que o apóstolo foi apedrejado ao ponto de ser carregado para fora da cidade, como se ele estivesse quase morto, a Bíblia diz que ele se levantou, sacudiu a poeira e voltou para dentro da cidade, porque a obra que Deus havia o chamado ainda não havia acabado. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender nesta noite, que a ida de Paulo para Roma não é algo que Paulo faz de orelhada. Paulo ele não é um crente emocionado, que uma hora quer fazer e outra hora não quer. Paulo é alguém direcionado pelo Espírito Santo. Paulo é alguém que vive uma vida profética traçada pelos céus. Paulo é alguém que foi chamado das entranhas da morte para a maravilhosa luz. Então Paulo vai aonde Deus manda ele ir, e por onde ele vai, Deus vai com Paulo. E eu precisava dizer tudo isso, porque a ida de Paulo para Roma é algo profético. É algo que vai além da vida do próprio apóstolo Paulo, como eu estou dizendo aqui. Prova é que no Novo Testamento há pelo menos um profeta que se levanta para profetizar sobre a vida do apóstolo Paulo, em que esse homem é mencionado apenas 2 vezes na Bíblia, mais precisamente no Novo Testamento. O nome desse profeta é Ágabo. Ágabo, ele se manifesta em Atos capítulo 11, versículo 28, e a manifestação profética de Ágabo não é para liberar uma chave, muito menos uma porta que se abriu, ou um casamento que precisa ser realizado, mas Ágabo se manifesta na história para dizer: há uma grande fome que virá sobre a terra, e
Deus fará a separação de quem serve a Ele pelo que Ele é e de quem serve a Ele pelo aquilo que Ele pode fazer. A segunda aparição de Ágabo em Cesareia, na casa de Filipe, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, versículo de número 11. Na casa de Filipe, era uma representação do cenáculo da casa de Maria nas épocas de Jesus, porque ali os crentes se reuniam, cultuavam a Deus, falavam sobre as ações do nosso Senhor Jesus. E ali em Cesareia, na casa de Filipe, Ágabo entra no momento exato em que o apóstolo Paulo sai por algum tempo. E naquele momento, diz o texto em Atos capítulo 21, versículo 11, que Ágabo entra, pega uma cinta, coloca sobre os seus pés, estica ela com as suas mãos e profetiza para a igreja dizendo: o homem dono desta cinta, assim como eu faço com ela, esticando esta cinta, os judeus farão com ele. Ele será perseguido por conta daquilo que ele carrega. E aí a Bíblia diz que o povo, sabendo de quem era a cinta, se preocupa. E quando Deus tira Ágabo da história, Paulo chega no cenário, e a primeira coisa que a igreja em Cesareia faz é: Paulo, não vá para Jerusalém. Paulo, não siga este caminho, porque eles vão acabar com a sua vida. Só que a igreja, por não viver aquilo que Paulo vive, não entende aquilo que ele entendeu. E a igreja, querendo facilitar, Paulo, que é alguém muito ciente do que Deus o chamou, Paulo é muito bem resolvido. Então Paulo diz para ele: não se turbem, porque eu estou pronto não só a ir para Roma, mas eu estou pronto para morrer pelo nome daquele que me trouxe da morte para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós começamos a ver que toda a trajetória do apóstolo é confirmada pela parte de Deus, pelo próprio Jesus e pelos seus profetas. Paulo descendo a cidade de Corinto, Atos capítulo 18, versículo 9. Paulo pregando naquela cidade, de repente o texto diz: e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Sabe qual é a ideia de Deus aqui com Paulo? O que você vai passar tem um propósito, e o propósito do que você está passando não remete a você, mas remete a este povo que hoje te rejeita, mas amanhã vai me aceitar. Tudo na vida tem um porquê. Quando Deus nos coloca em cenários que são contrários, Deus quer fazer de você o projeto de renovação no ambiente em que você vive. Assim como Deus levantou Paulo, Deus levantou alguém aqui para intervir na história de outra pessoa. E aí eu fiquei, quando comecei a estudar esse texto, eu fiquei muito perplexo com o amor do nosso Senhor Jesus. Porque, irmãos, Jesus ele ascendeu aos céus em Atos capítulo 1. Jesus ele prometeu e cumpriu, dando o Espírito Santo sobre a igreja. Mas Jesus amava tanto Paulo, que em nenhum momento da vida de Paulo, Jesus deixou de estar com ele. Sabe por quê? Paulo foi alguém rejeitado. Não acreditaram na sua conversão. Os discípulos rejeitaram o apóstolo Paulo, porque não acreditavam que ele realmente tinha sido transformado. E aí sabe o que Deus fez? Ele mesmo se encarregou de cuidar dos mínimos detalhes da vida do apóstolo. Fique tranquilo, Deus ele sabe a maneira certa de tratar com você. Se Deus ele tem usado você, se Deus ele tem levado você por caminhos que você não vê outras pessoas, é porque a glória precisa ser de Deus e não de quem pode achar que vai lhe favorecer. E aí, como eu disse, o apóstolo Paulo ele teve a oportunidade de receber uma profecia do nosso Senhor Jesus. Escute isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo de número 11.
E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em... Quando eu fui estudar esse termo, tem ânimo, eu comecei a me lembrar de outras passagens na Bíblia que falam da palavra tem ânimo. Uma muito clássica é quando Deus chama Josué: Josué, levanta-te e tem bom ânimo. Se você fizer uma pesquisa bem superficial, a palavra ânimo, tem bom ânimo, significa tarsel no grego. Tarsel no grego, ou tem ânimo, existem 3 significados para esta palavra, que a ideia de Deus é quando ele declara para os seus filhos. O primeiro significado é coragem. Então, quando Deus está falando por intermédio de Jesus a Paulo, está dizendo: tem coragem, porque como eu te dei coragem para chegar em Jerusalém, eu também te dou coragem para você chegar em Roma. O segundo significado, tem confiança, porque não adianta ter coragem se não ter fé. Porque se tiver coragem e não ter confiança, vira mecânico. Porque nós sabemos o que fazemos na igreja. Nós sabemos quantos hinos são, nós sabemos ensinar, sabemos pregar, sabemos cantar. Mas se não tiver confiança naquele que me chamou, eu sou só um sino que bate. E aí, eu me lembro de um período que eu fui presidente dos adolescentes do campo. E nesta época, existia uma jovem que cantava por todo o campo, e de repente saiu um vídeo dela cantando na balada, e ela foi disciplinada, e isso gerou um caos, porque era o espelho da juventude, das meninas. E aí alguém chegou para mim e disse assim: meu Deus, como que ela canta e é usada na igreja, e lá na mesma noite que ela cantou no congresso, ela canta lá fora pagode? Eu disse: é bem simples, Deus usou ela, mas não habita dentro da vida dela, porque ela até entende quem é Deus, ela só não aceita Ele na sua vida, porque naquele grande dia, o nosso poder ficará insignificante diante de Deus. O nosso achismo, o canudo de teologia ou de qualquer outra formação, diante de Deus, Deus vai ver as nossas vestes. Diante de Deus, Ele vai ver o óleo que carrega na nossa cabeça. Deus, Ele não está preocupado com as nossas qualidades, mas com o nosso caráter. Glória a Deus. Então, o primeiro significado é coragem, o segundo significado, confiança. E pasmem os irmãos, mas o terceiro significado da palavra tem bom ânimo, ou tarsel, é ausência de medo. A ausência de medo. Quando eu li esta palavra, automaticamente Deus me fez lembrar de João 16:33. Tenho-vos dito isto, palavras de Jesus, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Só pode vencer ao mundo quem tem paz, porque quem tem paz consigo mesmo, tem equilíbrio na provação e na bonança, tem equilíbrio na vida e na morte, tem equilíbrio quando Deus permite padecer, mas o nome dele será glorificado. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui, mas o Espírito de Deus me trouxe aqui para te dizer: tenha paz em meio a este tempo, seja bem resolvido com o teu Cristo. Louvado seja Deus. Nos momentos difíceis, Deus vai nos dar coragem, vai aumentar a nossa confiança e vai roubar de nós o medo que nos impede de seguir. Sabe aquilo que você pensa, será que vai dar certo? Vai dar certo sim, porque Deus está nisso. Sabe aquilo que você tem dúvida? Entregue nas mãos de Deus, porque se Deus prometeu, vai acontecer. Eu precisava dizer tudo isso, irmãos, porque a entrada de Paulo em Roma é algo profético. É tão profético que Deus, Ele instala dentro da base do inimigo em Roma, a base de Deus. É em Roma
que será gerado o maior tratado teológico do Novo Testamento. É em Roma que haverá o nascimento de uma igreja que marcará uma história. E o que tem a ver isso conosco? Com certeza tem a ver, porque Deus, ele é onipotente, Deus é onisciente e Deus é onipresente. Deus, ele está acima de tudo. Então, se Deus trouxe Paulo em Damasco, Deus já havia uma Roma sendo instituída por este mesmo homem. E você pensa que não, mas deixa eu lembrar para você, há 44 anos atrás, uma pedra foi lançada neste lugar, e para muitos era uma Roma que não tinha fruto, mas para Deus é uma base sólida dele neste lugar. Eu não sei se você entendeu, está aqui, irmãos, mas nos céus, cidade alta foi gerada para a glória do nome dele, e eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Este lugar não é uma obra do acaso, sua vida não é uma obra do acaso. Deus está aqui para fazer aquilo que ele prometeu. Aleluia, glória seja dada a Deus. Sabendo de tudo isso, o contexto do capítulo 27, irmãos, é o capítulo 26, porque o capítulo 27, Paulo está sendo levado para Roma. E por que Paulo está sendo levado para Roma? Porque no capítulo 26, Paulo está sendo liderado pelo rei Agripa, e Agripa, ele não tem poder de manter Paulo preso ali, não tem poder de soltar Paulo, ou de diminuir ou aumentar a pena de Paulo, porque Paulo constatou a sua cidadania romana, e ele precisa ir para Roma, porque em Roma vai se cumprir o que Deus prometeu sobre a vida dele. Só que se você olhar aqui nas entrelinhas, existe algo que não bate na cabeça do rei Agripa, e ele começa a fazer perguntas para o apóstolo Paulo. E o que não bate na cabeça de Agripa? Como um homem tão grande no meio dos judeus, como um fariseu da estatura que Paulo era, está agora renunciando tudo isso para terminar a sua vida sozinho, servindo a um Cristo que não está aqui fisicamente para poder defendê-lo. Como o homem rejeitou tudo que outros teriam para abrir mão e servir a um Cristo que morreu na cruz e segundo ele ressuscitou. E aí eu posso te dizer, Paulo, ele começa a partir do capítulo 26, versículo de número 10, a contar o seu testemunho. E Paulo, ele faz um resumo, igreja, do que ele viveu no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, na sua conversão ao caminho de Damasco. E olha que coisa linda, Paulo só pode declarar no 26 o que ele viveu no 9. Se ele não vive no 9, não tem 26. Existem etapas da nossa vida que nós não entendemos, irmãos, mas são capítulos escritos por Deus, para que você testemunhe lá na frente. Oh, aleluia. E aí Paulo vai dizendo assim: e havendo eu recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos nas prisões, e quando os matava, dava meu voto contra eles, e castigando muitas vezes por todas as sinagogas, o obriguei a blasfemar. Irmão, Paulo era ruim. Paulo era ruim. E aí ele continua dizendo: e enfurecido, persegui eles até nas cidades estranhas. Sabe por que Lucas está escrevendo até nas cidades estranhas? Capítulo 26, versículo de número 11. Porque Lucas está dizendo o seguinte, pastor, que a luta de Paulo com a igreja já se tornou pessoal. Porque fora do perímetro de Roma, Paulo avançava, Paulo descumpria uma ordem dos judeus para poder parar uma igreja que Deus levantou. E aí, irmãos, ele começou a mexer, não com a igreja, mas com o dono dela. E aí o texto vai dizer assim: e ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Irmãos, quando eu li esse texto, eu comecei a entender o porquê disso tudo. Porque a igreja estava sendo deslacerada, a igreja estava sendo perseguida, e Deus não fez nada.
A igreja estava sendo tomada por mão forte desses homens que estavam querendo a parar, e até o presente momento, Deus não fez nada. O nosso irmão Estevão, por pregar a verdade, foi apedrejado em praça pública, e Deus não fez nada. Só que agora, nesse momento, Jesus está falando com o próprio Paulo, que ainda é Saulo, que está a caminho de Damasco para destruir os filhos de Deus. O céu decidiu se manifestar. E aí, a palavra aqui que Lucas descreve, da conversa de Jesus é: por que tu me persegues? Irmão, aqui é a primeira vez que Jesus tem contato com Paulo. Então, aquilo que Jesus está falando não está condicionado ao que está acontecendo, mas o que aconteceu. Porque quando Jesus diz: por que tu me persegues? Se é o primeiro contato, não é com Jesus. Jesus está dizendo para ele: por que você está tocando na minha igreja? Você está tocando nela? Então eu vim aqui defender ela. Eu vim aqui te parar. Você não se levantou para ir lá? Então eu entrei no caminho de Damasco para te falar: eles não estão sozinhos. Eu estou no controle de tudo, irmão. Eu quero declarar uma palavra de Deus aqui. Você não precisa desabafar na internet. Você não precisa desabafar com alguém. Você não precisa ir bater na porta de alguém para comprar o barulho de alguém. Fique tranquilo. O Deus que te conhece vai visitar algumas estradas de Damasco para parar aqueles que se levantam contra nós. Para de sair do muro que Deus te colocou. Seja um Neemias e fique ali. Pare de perder a vitória, porque você quer fazer, porque você tem que falar, porque você tem que desabafar. Se cale e Deus julgará a tua causa. Oh, Espírito de Deus! E aí eu comecei a entender, irmãos, porque o rei Agripa, ele não entende, e ele não vai entender. E eu só comecei a entender o seguinte: existem duas frases que marcaram a minha vida. A primeira delas é de Billy Graham, um dos maiores pregadores de todo o mundo, dos maiores evangelistas. E Billy Graham diz assim: a quebra é necessária para a restauração. Existe um outro pastor americano, T.D. Jakes, que há pouco tempo ficou enfermo, e ele diz assim em um dos seus livros: a quebra é um processo de transformação. Então Paulo está dizendo para Agripa o seguinte: sabe por que eu rejeitei tudo? Porque eu entreguei minha vida para Jesus. E sabe por que agora Roma não me para? Porque eu já fui quebrado por Deus. E quem foi quebrado por Deus não pode ser quebrado pelo diabo. Sabe aquele processo que você passou para vir para Jesus? Sabe aquele processo que você passou? Aquele livramento foi Deus te quebrando em mínimos detalhes. Foi Deus amassando o barro e colocando de pé para nunca mais você parar. Para nunca mais diabo colocar o dedo no teu rosto. Nesta noite o Espírito de Deus está nos amadurecendo e nos tornando inquebráveis para a glória de Deus. Escute isso. Eu vou resumir aqui a entrada de Paulo, a conversão dele. Paulo está a caminho a Damasco. O Senhor apareceu a ele, abateu Paulo, trouxe a Paulo a queda da sua visão. A Bíblia diz que a cegueira de Paulo foi temporariamente. E olha os processos de Deus para transformar alguém. Jesus cega Paulo com a luz do resplendor. Paulo reconhece que é o Senhor, porque ele chama de Senhor. Há todo esse amparato e de repente, Jesus cegando Paulo, há alguém que leva Paulo à casa de Ananias, e na casa de Judas, melhor dizendo. E olha que coisa linda, Deus dá uma visão para dois homens, um que está enxergando e o outro que está cego.
Para Paulo, Deus ele dá a visão por intermédio de Jesus, dizendo: Saulo, vai à casa chamada de Judas, na rua direita. Entra nesta casa, porque ali virá um homem chamado Ananias, colocará a mão sobre a tua cabeça, você será cheio do Espírito Santo e os seus olhos serão abertos. O mesmo Espírito foi até Ananias e disse: Ananias, vai até a casa de Judas, a rua da direita, procura um homem chamado Saulo, porque ele está cego, mas está orando. Ele está cego, mas está orando. Escute isso. Ananias enxerga. Mas, irmãos, eu preciso, antes de aplicar, dizer para você o seguinte: há uma grande diferença entre enxergar e ter visão. E eu vou te explicar. Porque quando Ananias entende aquilo que Jesus falou, Ananias não olha para a visão, mas discerne a visão pelos seus olhos e pelos seus ouvidos. Porque ele fala: Senhor, eu acho que a profecia bateu o Maps errado. Eu acho que o endereço está errado, porque esse é o Saulo de que eu ouço. Cuidado com aquilo que você ouve sobre alguém que você não conhece. E aí Jesus corta a conversa dizendo para ele: vai, porque para mim é um vaso escolhido. Você está olhando para o passado dele, eu já estou olhando para o que eu vou fazer. Porque Deus diz na sua palavra: dos teus pecados eu não me lembro mais. E aí, olha que coisa linda. Ele chega na casa e Saulo está orando, mas só está orando porque ficou cego. E aí o Espírito Santo gritou no meu coração: existem momentos da nossa vida que Deus turva os nossos olhos para nos encontrar fazendo aquilo que deveríamos fazer com os olhos abertos. Tem gente querendo chegar, querendo alcançar com os seus próprios olhos, quando na verdade a ligação não pode ser daqui, tem que ser daqui. Então não é o diabo que está dificultando, não é o diabo que está escurecendo, é Deus que está tocando só um pouquinho. Porque Deus ele precisa liberar algo muito grande sobre a sua vida, e Deus não pode deixar você receber de qualquer maneira. Você precisa estar pronto e pronta para receber aquilo que Deus prometeu e entregou às suas mãos. E aí olha que coisa intrigante, porque quando Jesus ele cega Paulo, ele cega não para trazer ele a enxergar, mas primeiro para dar visão, para depois ele voltar a enxergar com os seus olhos, porque ele é batizado pelo Espírito Santo. E aí quando eu entendi tudo isso aqui, eu comecei a perceber que enxergar e ter visão são coisas totalmente diferentes. Eu te explico isso muito rápido. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, versículo 16, a Bíblia diz que o rei da Síria tinha uma fúria muito grande contra o povo de Israel. Então ele era um homem planejador, era um homem de guerra. E o que ele fazia? Montava a sua cabana para tentar surpreender o povo de Deus com emboscadas, pastor. E aí a Bíblia diz que todas as vezes que ele armava a cabana, que ele fazia emboscada, que ele maquinava tudo e dizia: é agora, Deus dava um livramento, Israel saía pelo canto e o nome do Senhor era glorificado. De repente, o rei da Assíria convocou todos os seus maiorais e disse: tem um X9 aqui no nosso meio, tem alguém aqui entregando informações para Israel. De repente, um lá no fundo, penso eu, levantou a mão e disse: rei, o senhor me dá permissão? Rei, não tem ninguém liberando informação aqui não, é que tem um homem de Deus, chamado Eliseu, e este homem, ele está em Dotã, e ele não enxerga, rei, ele é um homem que tem visão, e tudo aquilo que o senhor fala aqui, Deus revela para ele dentro do quarto. O rei se enfureceu, e de repente se levantou com todo o seu exército, para poder parar um homem que tem visão, e uma visão de Deus. De repente pela manhã, em Dotã, o homem moço de Eliseu se levanta pela manhã, seu nome é Geazi, e ele começa a olhar para fora de Dotã, e ele começa a perceber todo o exército da Síria fazendo revista nas casas. Ele volta para dentro do quarto, porque ele enxergou, e ele vai falar com Eliseu, ele diz: Senhor, deu ruim,
eles descobriram que é o Senhor que está sabendo de tudo. Só que Geazi não está falando com o homem que enxerga, Geazi está falando com o homem que tem visão. E aí Eliseu, que tem visão, diz para ele: fica tranquilo, rapaz, maior é os que estão conosco dos que os que estão lá fora, porque quem tem visão confia no Deus que o chamou, e quem tem visão também compartilha aquilo que Deus deu com o outro. Geazi, ouvindo isso, Eliseu olha para ele, olha para o céu e diz: Senhor, abre a visão do moço, para que ele possa enxergar quem é o Senhor. E a Bíblia diz que quando Geazi olhou, carros e carruagens de fogo, enviadas dos céus, estava cercando o inimigo, porque quando o inimigo nos cerca, Deus cerca o inimigo. Fique tranquilo, nesta noite, Deus me usa para abrir a sua visão, e você enxergar Deus nisso tudo que você está passando. Aleluia. Paulo é enviado, ou fica sobre a responsabilidade do centurião Júlio, Atos 27. A expressão aqui de Atos 27, versículo de número 2: embarcando nós em um navio adramitino. Esse navio adramitino não era um barco normal. Esse navio adramitino era um barco muito longo e largo, porque ele não era um navio, assim dizendo, para levar presos somente. Ele levava todos os cereais que, na verdade, o rei Agripa precisava prestar tributo a Roma. Então, já que vai levar todo esse material para Roma, vamos agradar também César, vamos enviar Paulo. E aí começa toda a história. Porque é nesse momento, irmãos, que tem um homem que está preso com uma promessa, com um projeto de Deus, que é chegar em Roma. E Deus não falou para Paulo que ele ia chegar em Roma de jet ski. Paulo está indo para Roma preso, mas está indo para Roma. Paulo está indo para Roma gemendo, mas está indo para Roma. E aí nesse meio tempo, você vai perceber que há uma escrita do doutor Lucas, no versículo 4, ele diz assim: e partindo dali, fomos navegando abaixo do Chipre, porque os ventos eram contrários. Essa expressão é muito parecida com a vida dos discípulos no mar. Sim ou não, igreja? O que Lucas está dizendo? Que já no início, já se mostrou, no início da navegação, que vai dar ruim. E aí o texto vai dizendo que eles vão continuando navegando. Só que, depois se você ver, no mapa geográfico da sua Bíblia, provavelmente todas as Bíblias, pelo menos as revisadas, corrigidas Almeida, lá no final tem uns 4 mapas geográficos. No último mapa, que é a 4ª viagem, você vai perceber que de onde Paulo está, para ele ir para Roma, é um caminho reto. Mas por conta dos ventos, que são fortes, e as ondas que são grandes, aqui o barco precisa ser costeado, ou seja, navegar pela costa. E você vai ver no mapa que ao invés de ir reto por dentro do mar, eles vão navegando as ilhas em zigue-zague, para o vento não virar este barco. E aí você vai perceber que o texto diz no verso 7, como por muitos dias navegamos vagarosamente. Sabe o que Lucas está dizendo? Que retardou. O caminho que deveria ser talvez em um dia, está sendo em 3, porque está tendo dificuldade de chegar pelo tempo. E aí o versículo ainda de número 7, diz assim: não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, ou seja, mais um zigue-zague fora da rota. E aí lá pelo verso de número 10, 9, você vai perceber que Paulo, mesmo estando preso, eu disse que Paulo tem visão. E aí Paulo se levanta e fala assim: senhores, atenção aqui por favor. Eu imagino que ele não levantou nem o braço, né, irmão? E ele falou assim: olha, o negócio não está bom. Eu já percebi que o tempo não está para navegar. Então vamos fazer o seguinte: para em Creta, no porto de Creta,
Porque em Creta você pode parar, costear o barco, ver se a embarcação está bem, observar se tem algum intempérie no barco e quando tudo se acalmar, partir para Roma. O que eles não entenderam aqui é que até o presente momento Paulo não contou que o anjo do Senhor tinha falado com ele, mas eu dei detalhes aqui no começo que o próprio Jesus profetizou que ele ia chegar em Roma. Então Paulo está profetizando, mas aí a Bíblia diz o quê? Capítulo 27, versículo de número 13, ou melhor, e eles, o texto diz que eles acreditaram mais naquele que estava pilotando o barco e naquele que era o mestre do mar. Ou seja, aqui existe um homem que tem visão e que está aplicando a profecia que foi liberada. Só que existem pessoas dentro do barco que estão acreditando no seu braço de carne. Aqui eu resolvo, está tranquilo. Aqui é do meu jeito, aqui é o tiro de letra. Aí quando está ruim, quer buscar a profecia, mas aí já era. Deus já falou primeiro. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nessa noite nós precisamos acreditar na profecia, porque ela foi liberada. E se ela foi liberada, ela precisa encontrar uma terra boa para receber. E aí o que me chama a atenção é, capítulo 27, versículo 13. E soprando, se puder colocar, isso. E soprando o sul, brandamente lhes pareceu terem o que já desejava. Sabe o que aconteceu? Paulo acabou de lançar uma profecia. O piloto, o Júlio, o centurião, acreditou mais no piloto e no marinheiro. Descartou a profecia de Paulo. Só que agora chegou um vento, Marquinhos, que esse vento pareceu bom. E sabe qual é a ideia deles? Aí, ó, a profecia de Paulo não se cumpriu. É nesse vento aí que a gente chega em Roma. É nesse vento aí que a gente cala a boca dele. É nesse vento aí que vai se cumprir tudo aquilo que ele está dizendo ao contrário. Só que esse é o problema. Lhes pareceu. Porque parecer não é ser. Se você vê, olha ali, ó. E fazendo-se de vela, foram muito perto costeando Creta. Pode passar o 14, por favor? Mas não muito, porque aquilo que parece se revela muito rápido. Quer um exemplo? Sansão e Dalila. A Bíblia diz que Deus deu a Sansão um casamento, que não foi Dalila. E Deus deu essa mulher a Sansão para que houvesse uma guerra entre os filisteus e entre Sansão e o povo inimigo. Sansão foi lá e acabou com eles, mas eles tomaram a mulher de Sansão. E agora Deus deu a oportunidade a Sansão escolher. Só que aí Sansão chega para os seus pais e diz: dá para os senhores descerem comigo até a cidade de Tímina? Porque eu quero uma daquelas mulheres lá. E aí o pai falou assim: rapaz, não tem ninguém na cidade alta aqui para namorar? Não, eu quero lá de fora, porque lá de fora elas são mais inteligentes. Eu quero lá de fora, porque os garotos lá de fora são mais malandros. Eles são... E aí quando Sansão casou, não muito tempo depois, Dalila, que parecia ser uma mulher de Deus, foi uma mulher vocacionada com uma única missão: eu preciso parar aquele homem que Deus levantou. Para que não fique nas minhas palavras, Abraão e Ló estão ricos. Quem rico vai brigar, irmãos? Precisa ser muito atribulado. E aí os pastores de Ló e de Abraão começam a brigar. Só que Ló enxerga, Abraão tem visão. E aí Abraão, que tem visão, chama Ló e fala: Ló, se tu escolher as campinas, eu vou para o lado esquerdo. Se tu escolher o lado esquerdo, o deserto, eu vou para as campinas, ou seja, para o lado direito. E a Bíblia diz que Jó, enxergando as campinas, com as uvas gigantes, com tudo, ele disse: é impossível dar errado lá. Só que Abraão não. Abraão é um homem que anda por visão. E quem anda por visão não se preocupa com o ambiente, só se preocupa em levar aquele que o chamou. Porque nós não prosperamos pelo ambiente que vivemos, nós prosperamos pelo Deus que transforma ambiente. Oh, meu Deus do céu. O maior problema de Deus com Samuel foi quando Deus entrou com Samuel na casa de Davi, na casa de Jessé, para escolher o novo rei. E Samuel, quando bateu o olho Eliabe, do tamanho de Saul, alto, ombros largos,
bonito, a Bíblia diz, homem de guerra, ele pensou, é certamente esse o rei. Por quê? Pareceu. E aí de repente Deus dá uma voz do céu e diz, rapaz, abre teus olhos espirituais e tenha visão, porque esse só parece, mas não é. Será que eu posso profetizar nessa noite? Tome cuidado com aquilo que parece, mas não é. Alianças que parecem, mas não são. Pessoas que parecem, mas não são. Decisões que parecem, mas não são. Abra os teus olhos espirituais, porque se Deus estiver, vai dar certo. Se não tiver, muito tempo ou pouco tempo depois vai se revelar. E talvez eu me arrisque em dizer que para algumas pessoas aqui já se revelou porque Deus te deu livramento. Eu vou encerrando essa mensagem dizendo que Paulo, ele dá a profecia, ninguém entende e a situação começa a vir a pior. Por quê? Assim que pareceu, mas não foi, não muito tempo depois, veio este vento, chamado Euroaquilão. Euro do grego, vento do sudoeste. Aquilão do grego, vento do norte. Ou seja, ventos opostos. O que aconteceu? Esse vento que parecia bom, veio só para atribular a embarcação. E aí pegou a embarcação, deu um parafuso e levou para dentro do mar. Ficaram mais de 10 dias sem conseguir enxergar o sol, sem se guiarem pelas estrelas. Para poder tentar fazer alguma coisa, eles começaram a aliviar e jogar tudo que estava trazendo peso dentro do barco. Porque tem uma hora que Deus começa a sacudir a nossa vida, não é para nos parar, mas é para tirar algumas coisas de nós, para arrancar algumas coisas da nossa vida, para nos despirmos de alguns carrapichos que tentam nos parar nessa terra. Receba nesta noite um sacudir do Espírito de Deus. Mas o que me chama a atenção é que em meio a tudo isso, se depois você estudar um pouquinho sobre esse Euroaquilão, acontece pelo menos 3 coisas. O céu fica negro, a neblina desce e não dá para enxergar um palmo na sua mão. Depois é só você ler o texto. Só que enquanto ninguém está enxergando nada, Paulo, Marquinhos, tem um homem que tem visão e está dentro do barco. E se levanta para dizer, eu não disse para vocês que isso ia acontecer, mas fiquem tranquilos. O anjo de Deus me visitou com uma palavra dos céus. Vai quebrar tudo, mas não vai morrer ninguém. Porque quando Deus coloca esperança no nosso coração, ainda que outros estiverem sem fé, se Deus te prometeu, você vai sozinho. E aí nesse momento, Paulo enfrenta essa embarcação. E aí acontece pelo menos 2 coisas antes de eu caminhar para encerrar aqui com um versículo. Primeira coisa que acontece, Atos dos Apóstolos 27, versículo de número 30. Enquanto está essa tribulação toda, os marinheiros que eram responsáveis do navio, que diziam que o braço deles de carne era mais forte do que a profecia de Paulo, agora que o pau está quebrando, estão pensando, já que não vai dar certo aqui, tem um batel na lateral. Você sabe o que é um batel? O batel no mar, deitado, é um bote. Se você for na Marina da Glória, você vai ver vários navios, e todo navio, independente do tamanho dele, é obrigatório ter um bote de salva-vidas. A minha pergunta é, aqui tem mais de 200 almas. Aqueles navios pequenos que você vê no navio, dá para todo mundo? Então tem gente dentro do barco, que quando o pau começa a quebrar, por não ter visão, pensa em si mesmo e não pensa no próximo. Isso não é unidade. Isso não é esperança. Isso não é comunhão. Pensar por si só, independente do quem está sofrendo. Irmãos, às vezes nós somos muito egoístas. Eu tenho pastoreado uma igreja e uma das virtudes que Deus tem me dado e tem me ensinado, melhor dizendo, eu fui pregador 12 anos. Então, pastor, eu sempre falo muito, porque as pessoas me ouvem. Só que agora eu tenho ouvido mais do que falado. E isso tem mexido na minha estrutura. Porque quando eu ouço, eu escuto histórias que eu jamais imaginaria. Quando eu ouço, eu vejo guerreiros e guerreiras do que eu mais já passei ou nunca passei na minha vida. Eu vejo pessoas com um sorriso no rosto que nunca vi murmurando na igreja, mas que vivem uma vida que só quem tem visão pode suportar.
E aí, concluindo aqui, eu pensei, tem gente querendo fugir, mas quem tem esperança e está dentro do barco, também tem autoridade. E aí Paulo diz, já que vocês não acreditaram na profecia, e agora estão dando legalidade, faz o seguinte, até quem quer fugir, não vai fugir. Corta esse cabo do bote e deixa ele embora, porque o nome de Deus vai ser glorificado, não no bote, mas nos pedaços do barco que vai quebrar, porque Deus não atribui da sua glória com ninguém. Quando Deus te honrar, ninguém vai precisar bater nas tuas costas para dizer que foi ele ou ela que fez. Se está difícil agora, é porque Deus está preparando uma virada na sua vida. Segunda coisa que acontece aqui, é no meio de tudo isso que aparece um pão. Não me pergunte quem trouxe, mas tinha um pão. E é no meio dessa emboscada do mar, que Paulo pega um pão, apresenta a Deus, parte o pão e começa a dar para aqueles homens comer, porque quem carrega esperança não anda só com quem está forte, mas divide o pão com quem está fraco. Quem quer viver em esperança vai chegar no céu, até com aqueles que querem desistir. E havendo dito isto, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo o pão começou a comer, e tendo todos já bom ânimo, puseram-se também a comer. No meio disso tudo nunca vai faltar o pão dos céus. No meio disso tudo nunca vai faltar uma força do Deus que te chamou. E aí eu fiquei pensando, porque o texto diz que Paulo chegou em Roma. O que era uma víbora? Eu esqueci de falar aqui, mas quando não deram crédito a Paulo, que Paulo falou que o barco poderia sofrer alguma coisa, eu não sei se vocês sabem, acredito que sim, mas aqui, Dan, já é o 4º naufrágio que Paulo passa, já está acostumado a afundar, quebrar e sair ileso, já tem experiência. E aí Paulo chega em Malta, e Malta chega em Roma, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, o homem chegou em Roma, vai terminar a sua vida ali. E aí o Espírito Santo iluminou a minha mente, porque foi em Roma. E se Paulo não chega em Roma, Marco, Paulo não teria escrito Efésios capítulo 2, verso 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Se Paulo não chega em Roma, nós não receberíamos essa vida. Se Paulo não chega em Roma, essa graça não alcançaria as nossas vidas. Se Paulo não chega em Roma, ele não teria escrito Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, estou treinado, estou forjado, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É por isso que você não desistiu, é por isso que você não parou, porque Paulo escreveu que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se Paulo não chega em Roma, nós não ouviríamos o que ele escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o servis. Sabe essa lágrima que você tem derramado? Sabe esse joelho que você tem vivido? Sabe esse processo? Quando Deus virá tudo, não tem só uma vitória para a sua vida, mas tem um galardão dos céus estendido sobre a sua vida. Se Paulo não chega em Roma, Paulo não escreveria a carta a Filemão, capítulo 1, versículo 18.
Paulo, escrevendo a Filemão, ele intercede por Onésimo, um escravo. E Paulo diz assim, esse escravo abandonou o seu senhor. E Paulo diz assim, para Onésimo, capítulo 1, versículo 18. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Você sabe o que é um homem passar todo o processo que ele passou e ter uma visão suficiente a essa esperança que ele carrega trancafiada em Roma, não se preocupar consigo mesmo, mas intervir na história de alguém que está do outro lado do mundo? Irmãos, essa esperança que Deus colocou no teu coração, não é só para você chegar no céu não, mas é para Deus interceder na tua vida pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu marido, pelo teu cônjuge, que o mundo está dizendo que vai ficar trancado, que vai ficar com um fuzil no peito, que vai ficar na mercê das drogas. É mentira do diabo. Deus vai fazer, mas você precisa carregar essa esperança. Fique de pé, em nome de Jesus. Olhem todos para mim aqui, por favor. Em um momento como esse, nós precisamos entender de fato qual é o propósito do nosso Senhor. O nosso Deus, Ele tem falado nesses últimos tempos. E nós estamos aqui aquecendo a nossa fé. E talvez você, que foi convidado, que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez, ainda não tomou uma decisão na sua vida. Talvez, em algum tempo da sua vida, você já tomou uma decisão, mas possa ser que esteja afastada do caminho do Senhor, esteja sem uma igreja, uma comunhão, uma família, uma esperança em unidade. E o que eu estou dizendo aqui, não estou falando sobre terno, gravata, doutrina, costume, estou falando sobre o céu. E se porventura alguém no nosso meio, que decide, ouvindo essa palavra, participando desse culto, e quer mudar a sua vida, quer ter a sua visão ampliada, quer parar de enxergar, quer parar de ver só aquilo que os seus olhos veem, e quer ter uma mudança interior na sua vida, quer ter paz com Deus. Lembra do que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você precisa ter paz. Chega de sofrimento, chega de não entender tudo que está acontecendo, mas essa decisão, ela repercute sobre aquilo que você pode fazer, porque Deus está a todo momento sobre a sua vida, sobre a minha vida. Mas uma vez que nós decidimos, os céus intervêm, e quando o céu decide intervir na vida de alguém, tudo aquilo que tenta parar, cai por terra. Se tem alguém aqui nessa noite, que deseja voltar para Jesus, se tem alguém que deseja renovar a sua aliança, se tem alguém que deseja aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, reconhecer que Ele é o Deus da sua vida, reconhecer que o seu Filho morreu pela sua vida, se tem, sai do teu lugar e vem correndo aqui no altar. Eu quero orar pela sua vida. Deus, Ele quer mudar a sua história. Deus, Ele quer te dar fortaleza. Deus, Ele quer te dar paz. Mas hoje é noite de você tomar uma decisão que vai intervir em toda a sua história. Uma esperança que Deus vai derramar sobre você e que você será cheio para a glória do nome de Deus. Se tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém que deseja voltar para Jesus nessa noite? Se tem, você tem liberdade para fazer isso. E nós estamos aqui para interceder pela sua vida. Se por acaso você está se sentindo constrangida de sair do teu lugar e vir até aqui à frente, você tem liberdade para, até depois da bênção apostólica, procurar um dos pastores desta igreja, entregar a tua vida para Jesus. Só não saia daqui sem se decidir. Só não saia daqui sem declarar para o céu aquilo que você tem ouvido, porque eu tenho certeza que se você se decidir com Deus, Deus tem uma história de triunfo sobre a palavra dele na sua vida. Feche todo mundo seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Eles ouviram a tua palavra,
E Pai, nós cremos, meu Pai, que a Tua palavra está produzindo o resultado para o qual ela está sendo enviada nesta noite. E eu peço a Ti, Senhor, aguça os nossos olhos, Senhor, e nos tira espiritualmente desse plano terrestre, daquilo, Senhor, que nós vemos com os nossos olhos, daquilo, Senhor, que tenta roubar a nossa fé, daquilo que tenta, Senhor, tirar a nossa paz, daquilo, Senhor, que tenta tirar de nós a confiança em Ti. E eu peço a Ti, Espírito Santo, acrescenta sobre a Tua igreja visão, coloca sobre os Teus filhos visão, Senhor, aguça sobre eles, ó Deus, uma visão dos céus, para que eles caminhem sobre o centro da Tua vontade, e que todo bloqueio, que toda palavra de ordem contrária, que tudo aquilo que se levanta contra a vida desta igreja, que seja repreendida, em nome de Jesus. Deus, nós abençoamos esta igreja, nós abençoamos essa comunidade, nós abençoamos, meu Pai, a cada rua da Cidade Alta, e pedimos a Ti, faça a Tua obra através deste lugar, que esta igreja continue sendo a base de Deus sobre a Cidade Alta, Senhor. É isto que eu peço a Ti e te agradeço, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode ficar de pé, já vamos finalizar. Pastor Diego, muito obrigado pela tua presença, que Deus continue te usando. Você foi um instrumento. Eu acho interessante que eu me lembrei de uma pregação que eu ouvi uma vez, pessoa contando sobre uma igreja, que as pessoas murmuraram o ano todo, porque o irmão o ano todo pregou em João 8:32, mas não prestaram atenção na mensagem de João 8:32, visão, né, e vista, olhar e ver, não prestaram atenção. Quando ele leu ali, eu falei, maravilha, veio outro negócio gostoso aí. Sabe qual texto o pastor Denis pregou? O mesmo que o seu. Foi benção. Irmãos, nosso irmão Marquinho pediu para avisar a igreja, durante essa semana, jejuarmos e orarmos no propósito de domingo, que após a EBD teremos o nosso evangelismo, como fazemos todo primeiro domingo, que é missões, tá bom? Orar nesse propósito, tá bom? E amanhã é o último dia, ou melhor, o terceiro dia. É o terceiro dia, nunca é o último, porque depois vem outra festa, depois vem outra festa, e o povo de Deus é festeiro, e nós vamos fazendo festa até chegar na mansão celestial, amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Eu tenho aqui um pedido de oração que chegou pelo YouTube, pela família da irmã Glória Dutra e pela Isabela. É um pedido que chegou ali pelo YouTube, uma das páginas que estamos transmitindo, e vamos orar neste momento. Eu vou aproveitar, vou explorar você, Diego. Tu ora pelo término, ora por esses pedidos, por favor, deixar ali o meu nome para você ver. E você, D'Angelo, impetra a bênção apostólica. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, Pai, por essa oportunidade de estar aqui com os teus filhos. Senhor, obrigado, Espírito Santo, porque desde o momento que eu entrei neste lugar, o Senhor está pairando sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor despertou em nós nesta noite. Senhor, leva o teu povo em paz, em segurança. Ó Deus, Pai, que nós possamos levar essa paz para dentro dos nossos lares. Senhor, repreende tudo aquilo que se levanta contra as nossas vidas, que nós possamos ter um domingo abençoado. Deus, que nós possamos ter uma noite de paz. E eu quero profetizar sobre esta igreja, as pessoas que estão com insônia, ansiedade, com dificuldade de dormir, vá dormir em paz nesta noite. Assim diz o Senhor. Meu Deus, aqui estas pessoas, ó Deus, que apresentaram, Senhor, as suas causas, Senhor, através da internet, este veículo, meu Pai, que tem alcançado milhares de vidas. Eu peço a Ti, Senhor, nós não sabemos a ordem que é, se é familiar, se é espiritual, se é física, financeira, mas nós declaramos nesta noite, visita a vida destas mulheres, Senhor, que do alto da cabeça à planta dos pés, começa a repreender agora, Senhor, toda enfermidade, todo espírito maligno, toda casta de demônios, tudo aquilo,
Senhor, que se levanta para destruir, Pai, porque a tua palavra diz que o teu Filho Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Deus, que nesta noite elas ouçam, Senhor, aquilo que estamos orando aqui, e que recebam paz, que recebam, Senhor, o teu poder nesta noite, em nome de Jesus. Amém.